Olá! Hoje o blog Futebol Arte vai tentar dar sua contribuição para acabar com dois tabus. O de que mulher não entende de futebol e de que teatro e futebol não combinam. Acompanha com a gente. Graça Berman é atriz, dramaturga e diretora de teatro, formada em artes cênicas pela ECA USP, onde também estudou jornalismo até o 5º semestre e iniciou uma pós-graduação em política cultural. É também formada em literatura e língua portuguesa pela PUC São Paulo. Criou na Cooperativa Paulista de Teatro a companhia Letras em Cena. Participou, atuou, produziu e escreveu diversas peças de teatro, dentre elas Nossa Vida é uma Bola, de vários autores, Nos Campos de Piratininga, com Renata Paulottini, e A Bola da Vez, Plínio Marcos, adaptação teatral de contos e crônicas do autor sobre futebol. Isso aí. É isso mesmo? Isso aí, Ricardo. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E parabéns pelo blog. Eu que agradeço. Já vi que é um sucesso de público, né? Sucesso de entrevistados. Muito obrigada. Os convidados são cada vez melhores. Obrigada. Como é que você começou a gostar de futebol? É a primeira pergunta que eu sempre faço. Para que time você torce? Bom, para que time eu torço tem a ver, tem a ver com a resposta à primeira pergunta. Eu odiava futebol, tá? Porque eu achava futebol o ópio do povo. Achava que futebol era um esporte manipulado pela ditadura militar. Eu sou da época da ditadura militar. Eu fazia movimento estudantil, a gente lutava contra a ditadura. Óbvio que eu não chegava ao ponto de não torcer pela seleção brasileira, porque aí era meio inevitável. Quando começava a Copa, né? A gente ia ver os jogos, a gente gostava, eu gostava do Pelé, do Tostão, do Rivelino, eu gostava, eu acompanhava. Mas eu não tinha time, e eu continuava achando o futebol um fator altamente alienante. Em 77, eu era presidente do Centro Acadêmico de Filosofia e Comunicação da PUC, e um belo dia, a PUC tinha sido invadida, 22 de setembro de 1977. Eu, naquele ano, tinha tido amigos presos, tá? Tinham sido torturados, que era a prática da ditadura, tinham saído da prisão, mas estavam ainda presos, tinham saído da tortura no DOPS, tinham ido para o hipódromo, estavam presos e tal. Então, quer dizer, era um ano muito pesado para mim. Quando acabou a invasão da PUC, que também foi pesadíssima, isso foi em setembro, teve um belo dia que eu estava na PUC, em reuniões e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, hoje eu não tô aguentando mais. Quando deu assim umas 9h30 da noite, eu falei, vou lá pro Cine Belas Artes e vou ver um filme. E entrei sozinha no cinema do Belas Artes. Quando eu saí do cinema, devia ser uma 00:30, por aí. Eu saí, eu vi uma manifestação popular. Eu vi tanta gente na rua, que eu falei assim, gente, o que aconteceu? E na época as manifestações eram proibidas. E eu vivia correndo da polícia, fazendo passeata. Quando eu vi aquela manifestação tomada e nenhuma polícia perseguindo, eu falei, gente, a ditadura acabou. A ditadura acabou, eu tava no cinema, que é isso? Né? Aí eu sozinha, com meus livros, tal, com bolsa, tiracolo, tal. Aí eu comecei a ver umas bandeiras do Corinthians. Falei, que é isso? Aí eu cheguei, o que tá acontecendo? Aí os caras falaram, Corinthians ganhou! Acabou o nosso jejum! A gente é campeão! Era o dia 22 de outubro, né? 23 ou 22 de outubro de 1977, quando o Basílio, pé de anjo, fez o gol e tirou o Corinthians da longa fila de um jejum de títulos. Então, quando eu vi aquilo, e a força que aquilo tinha, a alegria que aquilo tinha, eu pensei com os meus botões, eu sou uma idiota. Porque como é que eu não vejo isso, que eu não reconheço o futebol como uma manifestação cultural essencial do povo brasileiro? Quer dizer, eu não entendo nada de povo brasileiro. Eu estou lutando pelo povo brasileiro, teoricamente, academicamente. Isso aqui é o povo brasileiro, né? Aí eu fiquei no meio da festa, ou seja, eu virei corintiana, eu me aproximei do futebol, virei corintiana e gostei da torcida, pela torcida. Se você perguntasse... Não foi pelo time. Não, eu nem sabia que o Corinthians jogava naquele dia. Acho que foi 13 de outubro, mas depois a gente confirma. Eu acho que é 20...
Não sei, eu não lembro mais da data exata. É outubro de 77, mas eu não lembro mais a data exata. E depois, obviamente, eu fui estudar e descobri que era o terceiro jogo com a Ponte Preta, que vinha do sufoco, que o Basílio tinha feito o gol, que o Vladimir jogava, que era lateral esquerdo, depois o Vladimir ficou meu amigo, o Basílio ficou meu amigo, mas isso já bem pra cá. Na época eu não conhecia ninguém e nunca me imaginei tão vinculado ao futebol como eu acabei me tornando, né? Nunca me imaginei. Hoje em dia, eu vejo pela televisão direto, quando não passa na TV por assinatura, pay-per-view eu não tenho, porque eu acho muito caro, mas quando não passa na TV aberta ou na por assinatura, eu ouço pelo rádio, adoro ouvir futebol pelo rádio, e às vezes até eu deixo o rádio ligado e vejo a imagem na TV. Hoje em dia eu acompanho mesmo, eu gosto. Agora... Gosto. E acho que eu era uma grande imbecil acadêmica. Como é que foi essa transformação toda que você está contando? Aí você começou a fazer as peças de teatro. Eu tive a oportunidade de assistir só a última, a do Plínio Marcos. Sim. Mas como é que surgiu então a ideia, de essa paixão aí de torcedora para que isso virasse arte? Pra que isso fosse... Foi em 2002, né, que a gente começou com essa história. Por quê? Primeiro assim, que a gente tinha um grupo de atores que lia peças, lia. Como é que a gente encontra uma que caiba a todo mundo? Não cabia a todo mundo. Achamos o tema, fizemos Nossa Vida é uma Bola, 2002 e 2003. A coisa foi muito legal, a recepção do público foi ótima. Todo dia a gente fazia debates com jornalista esportivo, com boleiro e tal, e todo mundo adorava. Ai meu Deus, o que tenho que fazer? E na peneira, buscar chuteira, passar assim a vida inteira. Daqui a 400 anos, quando falarem de futebol, terão de falar de uma mega rixa! Aí começaram a vir ideias. Vamos contar a história da cidade de São Paulo através dos seus futebols? Vamos. Criamos uma sinopse nos campos de Piratininga. Vamos contar a história das Copas do Mundo? Vamos. Criamos uma sinopse, a Bola de Sonhos. E aí nós fomos criando projetos. Aí alguns se viabilizaram, os campos de Piratininga, junto com a Renata Palottini, que eu escrevi, foi um ano de pesquisa, conta a história do futebol na cidade de São Paulo. Desde 1894, a chegada de Charles Miller. Sou Charles Miller, vou me apresentar, aproveitando o sábado de sol, ele ensinou a jogar o futebol. Até os dias de hoje, passando pelas transformações daquela pequena vila que virou uma metrópole e pela história do Corinthians, do Palestra Itália, Palmeiras e do São Paulo. Muito bacana. E aí, a terceira, você viu, a Bola da Vez Plínio Marcos, que aí era um outro enfoque. Não se tratava mais de uma grande narrativa, de fazer um espetáculo musical com projeções de imagens, com 11 atores, 6 técnicos, que eram muito grandiosos. A Bola da Vez era um espetáculo com 7 atores, que se concentrava nos textos do Plínio Marcos, que são geniais, sobre futebol, contos e matérias que ele tem. Ele escrevia na Veja, escrevia na Placar. Óbvio, nunca durante muito tempo, porque o Plínio era censurado mesmo nos seus textos sobre futebol. Quero falar da minha gente, dessa gente que só pega pior, só come da banda podre, que mora na beira dos cores e quase se afoga toda vez que chora. É dessa gente que eu quero falar. Dessa gente que só pega geral sem nunca influir no resultado. Mas mesmo assim a gente levantou um material bastante grande e contamos várias histórias dele, alinhavadas por trechos da vida dele, que é a peça que você assistiu. Quis ser jogador, inclusive. Quis ser jogador, mas não deu certo. Dessas peças, qual fez mais sucesso? Você falou de sucesso de público e tal. E crítica? Tinha... Olha, crítica, nós tivemos uma crítica muito legal do Jefferson Del Rio sobre a Bola da Vez Plínio Marcos, que é a nossa última peça que a gente fez agora no ano passado, 2012. Qual fez mais sucesso? Pensando não em sucesso de crítica, mas em sucesso de público, os Campos de Piratininga. Os Campos de Piratininga a gente fez 2 temporadas, a gente fez um convênio com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação. A gente cedia em teatros grandes, né? A gente estava no Teatro João Caetano da Prefeitura, na segunda temporada. Todo dia a gente levava 150 alunos da rede pública. Bacana. E eles adoravam. Era uma festa, a peça era longa, eram 2 atos, era 2h20, mas ninguém arredava o pé. E queriam ficar no debate e tal, não sei o quê. Foi muito legal. Então isso que me estimula a estar com mais um projeto, né? Que agora a gente está com um projeto que é a Bola de Sonhos, que a ideia é contar a história das Copas do Mundo. Nós já começamos a pesquisa, já começamos a escrever,
paramos por absoluta falta de recursos. Mas agora, né, a gente acredita que com Copa do Mundo no Brasil, tudo mais, a gente talvez consiga empresas mais interessadas em também ter o futebol no teatro. Não teremos 1 milhão de pessoas na plateia, porque o teatro é uma mídia de outra dimensão, talvez seja por isso também a excessiva dificuldade, né? Porque o livro fica, né? Mesmo que ele tenha uma tiragem, ele tem uma tiragem, mas ele tá lá. De repente, alguém adota, não sei o que acontece e tal, vem a segunda tiragem, a terceira tiragem, a quarta tiragem e tal, ele continua. O cinema tá lá a lata. Passa, repassa, tal, vai pra televisão, vai pra cá, vai pra lá. O teatro não. O teatro se faz e acaba. Isso que eu ia te perguntar, porque nas pesquisas que eu faço eu encontro muito material sobre música, sobre literatura, sobre cinema e pouco sobre teatro. É verdade. Por que será? Por Porque conta é disso? efêmero. Porque ele é efêmero, ele não é perene. Ele não... Porque só vai te poder falar das minhas peças aqueles que assistiram. Eu tenho documentação, matérias jornalísticas, tal, a gente tem, tá? Mas assim, a experiência estética, que é a fruição, né, do produto cultural, você só tem com quem viu. Né? Então o Thales te falou, ele viu a primeira. Se você entrevistar o Kleber Machado, viu todas. Se você entrevistar o Beluso viu todas. Algumas pessoas viram todas, né? O Oscar Ulisses viu 2, o Roberto Avalone viu todas, entendeu? Então essas pessoas podem te dar uma experiência do que foi, né? Agora as outras só... Não tem jeito, Não né? tem. O teatro você não recupera, isso é que é maldito no teatro. É difícil por isso. E como eu não tenho sede, não tenho onde guardar as coisas, são peças grandes, né? Eu tenho 11 atores fazendo, em média, 100 personagens, 113. Então eu tenho muito figurino, adereço, coisa que põe, tira, tal. Onde você guarda essa tralha quando acaba? Você se desfaz. Né? É uma economia completamente perdulária. Nós não temos onde guardar. Quem não tem teatro, não tem sede, não tem onde guardar. Então você desfaz, você dá pra cá, dá pra lá, etc. Quando você vai começar uma outra peça, você começa do zero de novo. Não é nem sustentável, sob nenhum ponto de vista. Nada. E a gente não tem apoio nesse sentido, que seria uma coisa simples da prefeitura fazer, por exemplo, galpões de guarda de material teatral, e também não faz. Tá. Graça, te perguntar uma última coisa. O que é futebol arte pra você? Eu sempre pergunto pra todo mundo. Futebol arte? Futebol arte, eu acho que é a arte do futebol levada em consideração, porque futebol é uma arte. Futebol é um balé de possibilidades corporais. Ontem eu vi, no jogo do Atlético Mineiro, um grande filme e uma grande peça de teatro também, mas acho que pro cinema seria melhor. Porque ali estavam tantas narrativas presentes naquele jogo, né? A narrativa do Cuca, o estigma que cai em cima dele, ele não ganha nada, é azarado, vice, etc. A narrativa do Ronaldinho Gaúcho tá acabado, só quer saber de balada, etc. Do Jô, que também tá acabado, só quer saber de balada, etc. Do time Atlético Mineiro, que não ganhava desde 71. Então a arte, para mim, estava exatamente em, se a gente conseguisse fazer um filme, eu já me proponho para ser roteirista, espero que alguém consiga recursos e venha dirigir, de pegar o jogo, aquele jogo, e ir recuando na vida desses personagens, tá? Indo para trás e vindo até aquele momento. Por exemplo, você viu o jogo, o Leonardo Silva, tem uma hora lá que ele se joga na área querendo um pênalti, coisa ridícula. O juiz não estava dando pênalti de jeito nenhum, nem o outro, muito pênalti, ele não deu, ia dar aquele. Aí ele viu que não colou, foi bárbaro. Isso é uma cena de teatro, né? O cara se joga, faz assim, ninguém assinalou, ele levanta, lá vem a bola, ele pumba, põe pra dentro. Fez o segundo gol. É maravilhoso. Entendeu? Então ontem você tinha arte absoluta naquilo. Então o futebol arte pode ser encarado como a arte do futebol. Agora existe também a arte sobre o futebol, né? Então eu acho que futebol, que é o que eu faço no teatro, o que o Georgette faz no cinema, o que outros fizeram. O Joaquim Pedro tem um documentário, Garrincha, Alegria do Povo, que é maravilhoso, né? Literatura tá cheia de exemplos. O Drummond tem um livro inteiro, Quando é Dia de Futebol, que é maravilhoso. O Eduardo Galeano é o autor 10. Nelson Rodrigues, Plínio Marx. Então, quer dizer, existe toda uma arte sobre o futebol. Então, acho que futebol arte, acho que seria pegar exatamente isso. O futebol como manifestação artística em si, o jogo artístico e a arte que trata do futebol. Graça, eu queria que você deixasse teus contatos. Eu vi o projeto da tua próxima peça, acho que vai ser sensacional. Telefone, e-mail, site, o que você quiser. Ótimo. Quem se interessar e puder. Meu nome é Maria da Graça Berman, então meu e-mail é
de Maria, G de graça, B de bola, E de elefante, R de Roma, M de Maria, A, N de navio. MG Berman, arroba, M de Maria, S de sapo, N de navio, msn.com. Entendeu? Então, pode. A gente teria todo o prazer em apresentar o projeto. Acho que você vai exibir trechos, né, do nosso vídeo, das nossas peças anteriores. Essa peça das Copas, eu acho que ela tende a ser a melhor que a gente já fez. Porque o argumento dessa vez foi muito bem elaborado, né? Tem tempo para falar? Acho que vai ser muito bacana. Pode falar, a gente tem as 19 Copas, né? De 30 até hoje. Então a grande batalha era como é que nós vamos contar essa história para não ficar uma chatice. A gente não quer fazer um almanaque. Nossas peças não são almanaques informativos. São peças, são quadros que vão se sucedendo, cada um sobre um tema. Mas o que alinhava tudo isso? Aí a gente bolou. Eu falo a gente porque eu estou escrevendo essa peça junto com o Marcos Cardelíquio e com Augusto Juncal. É a 6 mãos, tá? Como é que a gente vai contar isso? Os deuses, através dos deuses do Olimpo, da mitologia grega. Então começa a peça, a cortina está fechada, abre no telão, que a gente trabalha com projeções de imagens em geral reais. Então as seleções do mundo, então aparece a seleção francesa, o elenco grita Mon Dieu, Mon Dieu, Mon Dieu, a italiana Dio mio, a italiana, a inglesa My God, a brasileira Meu Deus, e no meio tá Zeus, o Deus Supremo do Olimpo, no seu carro, ouvindo aqueles gritos de meu Deus em diversas línguas, e ele fala, para, eu quero acabar com essa loucura que de 4 em 4 anos domina os mortais e nenhum Deus controla. Aí todos os deuses entram. Não, meu pai, eu controlo. Minerva. Meu pai, futebol é uma questão de justiça. Ganha o time que tiver feito a melhor campanha, que tiver melhor preparado. Vênus, não. Futebol é uma questão de amor à camisa. Ganha quem tiver mais amor. Apolo, não. Quem jogar o futebol mais bonito. Dioniso, não. Ganha quem tiver um jogador mais genial, que rompa regras, que drible mais, etc. Tá, futebol. Aí o Dioniso até fala, apesar de eu ser o deus do vinho e nessas festas boleiras, se beber muito mais cerveja do que vinho, o futebol é uma festa Dioniso, entendeu? E Marte não, futebol é uma questão de estratégia, é uma guerra sem sangue, é uma guerra planificada, ganha quem tiver a melhor tática. Aí Zeus fala, então eu quero ouvir os argumentos de vocês. Então as copas vão sendo resgatadas por um ou dois deuses, de acordo com a predominância de um ou outro ponto de vista. Então, por exemplo, a Copa de 50, a gente começa pela Copa de 50, é resgatada por Vênus e por Minerva. Por quê? Minerva foi um castigo à arrogância brasileira que se julgava campeã antes do jogo final com o Uruguai. Vênus foi uma demonstração do amor à camisa da seleção uruguaia. E aí nós vamos contar histórias da Copa de 50, mas sempre pegando a arrogância brasileira e o amor à camisa uruguaia. Entendeu? É isso. Muito bacana. Queria te dar uma camisa do blog. Obrigada. Agradecer de novo a sua presença. Muito obrigada. E convidar todo mundo para assistir as nossas próximas entrevistas. Obrigado, um abraço. Você chora como um artista. Te ver chorar assim, até eu chego a pensar que você é você querer. Não é ótimo?